um- uma ótima oportunidade, irmãos, de mais uma vez estarmos reunidos aqui como igreja em escola bíblica dominical. Mais uma oportunidade de nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, por isso louvamos o nome do Senhor, porque é uma oportunidade importante para todos nós. Muito bem, hoje nós vamos trabalhar com a lição 10 da nossa revista O Sermão do Monte, um ensino desafiador. É a lição 10, na página 47 da revista. Eu tenho 3 textos aqui, o texto básico em Mateus 6, de 1 a 8, mais os versos 16 e 18 desse capítulo 6 em Mateus, o Salmo 112, de 1 a 10, e o versículo-chave que eu vou ler aqui na tradução que está na revista. Eu vou ler aqui na palavra de Deus primeiro, Mateus 6, Mateus 6, de 1 a 8, Mateus 6, de 1 a 8, e depois nós vamos ler nos versos 16 e 18 desse mesmo capítulo 6. Então, Mateus 6, versos de 1 a 8, primeiro. Leiamos, nessa tradução que eu leio aqui, é na edição Almeida Revista e Atualizada. Mateus 6, versos Mateus 6, versos de 1 até 8. Vamos lá. A prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Agora os versos desse mesmo capítulo 6 de Mateus, versos 16 até o 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Agora nós vamos ler o Salmo 112, nos versos de 1 a 10. Vamos ver aqui. Salmo 112, versos de 1 até 10. Salmo 112, versos de 1 a 10. Aliás, é todo o Salmo 112. Leiamos então o Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, serás abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa
em juízo, e não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Salmo 112, versos de 1 até 10. Agora eu vou ler aqui, no capítulo 6, que nós lemos em Mateus, o verso número 1, ou seja, o versículo 1 do capítulo 6, nessa tradução que nós temos aqui na revista. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Muito bom. Isso tudo é muito importante para o nosso estudo de hoje. É um texto fundamental e ele nos dá uma visão clara dessa questão da piedade do cristão, que é o assunto dessa lição 10, na página 47 de nossa revista. O alvo da lição é mostrar que o dar esmolas, orar e jejuar também, devem ser praticados para agradar a Deus. Assim fazendo, seremos ao mesmo tempo abençoados e também uma bênção. Isso é claro e evidente diante da palavra de Deus. Eu vou ler aqui um trecho antes do ponto 1, ainda na página 47, o primeiro parágrafo. Vamos olhar aqui a informação do autor da lição, que nos destaca algumas coisas importantes. Eu creio que nós temos que dar uma observada. Aqui ele coloca o seguinte: o cuidado de não praticarmos publicamente nossos deveres espirituais para que sejamos admirados pelos outros, né? Mateus 6:1, introduz toda a seção que vamos estudar nessa lição. Os 3 exemplos de piedade cristã considerados por Jesus, veja bem, considerados por Jesus. A esmola, que nós vamos ver o sentido dessa palavra esmola, né? Hoje em dia nós ouvimos esmola, entendemos que seja algum trocado quase sem valor, mas não é isso. A esmola, na realidade, não é isso. Biblicamente, a esmola não é isso, no caso. Então, a esmola, a oração e o jejum são tão inerentes à vida do cristão que o propósito de Jesus no sermão não foi levar os discípulos a praticar essas coisas, mas ensinar-lhes a maneira correta de fazer essas coisas, e isso diante de Deus. Os assuntos aqui analisados integram o corpo doutrinário de praticamente todos os sistemas religiosos ao redor do mundo. E aqui eu destaco também esse último parágrafo aqui, da página 47, antes do ponto 1. O importante não está na semelhança, mas na diferença entre o que a Bíblia ensina e os demais credos falam a respeito. E é exatamente para fazer diferença, e isso é importante, e nós somos chamados para fazer diferença. É por isso que fomos chamados, para fazer diferença. No ponto 1, nós já entramos aqui na questão da esmola cristã, mas nós vamos entender aqui com cuidado o que realmente significa essa esmola, que nós vimos também, lemos no texto de Mateus 6, entre os versículos de 2 a 4. Então, nós vamos aqui ao ponto 1, a esmola cristã, como nós falamos, em Mateus 6, nos versículos 2 a 4. O que significa, né? O que a palavra esmola significa? Realmente, biblicamente, o que ela significa? A palavra grega para esmola significa compaixão.
já vemos aí uma grande diferença. O alívio imediato aos pobres em dinheiro ou em outras coisas. Ajuda ao necessitado, ou aquele que é necessitado. É parte integrante da conduta ideal do povo de Deus. Lá já em Deuteronômio 15, onde nós vemos isso também. Também no Salmo 41, 1, apela para o interesse pessoal que se deve ter pelos pobres. Jesus mesmo mostrou esse interesse e o cuidado também. Jesus falou da bênção da doação lá em Atos 20, 35. E isso é importante. Isso implica que o cristão não pode esquecer de que ter sido salvo pela graça mediante a fé e não pelas obras. É interessante que foi salvo para as boas obras, ou para boas obras. O cristão foi salvo para boas obras, em Efésios 2, de 8 a 10. Se a gente mudar a preposição, tudo muda. Em vez de colocar para, colocar por, foi salvo por boas obras. Dá um outro entendimento, mas fica bem claro aqui que foi salvo para e não por boas obras, tá? Para boas obras. O cristão foi salvo para andar em boas obras, andar fazendo bem, como Jesus também andava. Isso não lhe traz salvação, mas é inerente à vida de todo aquele que crê, andar fazendo bem. Podemos ler, como está aqui citado, Efésios 2, de 8 a 10. Efésios 2, versos de 8 a 10. São palavras do Didaquê, antigo documento cristão, o autor coloca aqui, o autor da lição, que tua esmola sue em tuas mãos antes de saberes a quem dar, porque você deve pensar na realidade, meditar na aplicação desse recurso, dessa esmola, ou seja, dessa compaixão, desse alívio, desse amparo, né, que você faz com a esmola. Então você deve, como aqui está entre aspas, que tua esmola sue, né, sue em tuas mãos até saberes a quem dar. E eu acrescentaria também, importante, que nós devemos ter o cuidado também, ter o cuidado para que ela não permaneça demasiado tempo em nossas mãos também, para que assim não sejamos tentados a fazer com que essa esmola volte para o nosso bolso. Então é importante que você sue, né? Ou seja, você pense, analise para quem dar, analise onde ela possa ser útil, mas não tarde essa esmola com você muito tempo, para que você não seja tentado com a sua mão, ou a minha, ou a nossa mão, voltar e enfiar essa esmola de novo no bolso. Então é importante que a gente analise bem a entrega dessa esmola, biblicamente falando, mas entregue o mais rápido possível também. Isso também eu entendo ser necessário, até porque a necessidade, ou seja, eu sempre digo e falo que a fome de hoje, ela não passa para amanhã. Na realidade, amanhã a fome ainda é maior. Ela não se transfere a mesma fome para amanhã, pelo contrário. Se o auxílio não chega, o alimento não chega, por exemplo, ela só tende a crescer. A mesma não fica, não é uma fome igual, é uma fome maior, a necessidade ainda é mais ampla. Na página, nós estamos agora na página 48, no ponto 2, a qualidade da esmola. A qualidade da esmola tem muito a ver com a motivação, isso é bastante claro, bastante fato, né? Exatamente o contrário do que faziam os escribas e fariseus, que buscavam a glória dos homens, lá em João 5,44, também nos versos 12, 43, perdão, no capítulo 12, verso 43, lá de João, do Evangelho de João. Jesus disse que o cristão não deve dar esmolas com um espírito de autogratificação para engrandecer o seu ego. Isso é bem claro diante de nós. Mas se Jesus proíbe a busca de louvor dos outros e até de nós mesmos quando damos esmola,
porque nos incentiva a procurar a recompensa de Deus. Jesus nos incentivava a isso. Não seria apenas mudar a forma da vaidade, coloca aqui o autor da lição, um questionamento importante para que a gente possa analisar com cuidado. No ponto A, é uma coisa que eu separei aqui. Ser motivado por recompensa nem sempre está errado, nem sempre é errado. O próprio Jesus suportou a cruz em troca da alegria que o aguardava. Em Hebreus 12, 2, nós vemos isso claramente. Isso aconteceu com Moisés também, que fez uma grande renúncia por aquilo que é receber do Senhor. Os heróis da fé também hebreus, que nós vimos ali narrado, eles aguardavam realmente a recompensa no Senhor. E isso é importante entender isso. Não é uma motivação errada. Eles sabiam em quem confiar e em quem aguardar. No ponto B, Deus não vê como o homem vê. 1 Samuel 16, 7. A natureza da recompensa divina difere da recompensa dos homens, e isso é importante também. Uma forma de recompensa é ver o alívio do necessitado por o nosso intermédio. É uma forma de sentirmos recompensados, ver realmente alguém sendo atendido com essa esmola, com essa ajuda. Então, nos dá muita alegria, né, diante de Deus, poder ajudar. Então, o cristão deve, como falamos, caminhar, fazendo o bem como Jesus assim fazia. Ok? Ainda na página 48, no ponto 2, a oração cristã, Mateus 6, agora nos versos 5 e 8 que nós lemos há pouco. Nós vamos aqui continuar nesse primeiro parágrafo. No segundo exemplo de piedade cristã, Jesus novamente chama a nossa atenção para a diferença entre a hipocrisia e a realidade. Jesus sempre fazendo aquele contraponto importante para chamar a atenção dos seus ouvintes. É interessante a referência da hipocrisia, a referência aos hipócritas, perdão, é interessante a referência aos hipócritas quando diz que eles gostam de orar. Jesus coloca. E as sinagogas, né, eles gostam de orar, contudo a intenção era de se exibirem nos lugares mais públicos, como as sinagogas e os cantos, né, das praças. O desejo deles era realmente se exibir, né, mostrando piedade, uma autopiedade. O problema não estava na postura, se era em pé, se era sentado, deitado, não é a questão da postura, nem da diferença de lugares, sinagoga, praça, uma casa, casa das viúvas, Jesus cita também, né? Com longas orações, né? Com pretexto de longas orações, Jesus colocava e expunha a hipocrisia desses homens, desses fariseus. Mas, na realidade, o que acontece é Jesus aborda a motivação, né, deles, que eles gostavam de orar, mas era para serem visto pelos homens, ou visto dos homens. Eles queriam realmente esse galardão, serem assim bem falados pelo público em geral. Esse era o alvo deles, era a meta, era realmente a glorificação pessoal, essa hipocrisia. Então Jesus aborda na realidade a motivação deles, que era serem vistos dos homens. E isso é interessante, é diferentemente do que ele nos ensina. Em contraste com a hipocrisia exibicionista dos fariseus, Jesus nos chama para a oração secreta. Imagina-se que ser hipócrita na oração a sós com Deus seria o cúmulo do fingimento. Ser hipócrita com Deus, a sós com Ele, é realmente o cúmulo, né? O cúmulo do absurdo, né? Então ele chama para uma oração a sós com Deus, uma oração restrita, onde só o Pai vê, não é? Isso é importante. O quarto colocado aqui por Jesus nessa referência, e referido aqui no versículo 6, representa uma despensa onde se guardavam os tesouros, né? Era um lugar privativo ao administrador da casa. A implicação é que quando vamos orar em secreto, os tesouros de Deus nos aguardam. Isso é importante também entendermos, pois essa é a promessa. Teu Pai,
que vê em secreto te recompensará. Se não conseguirmos entrar ao nosso quarto, fechar a porta e ficar a sós em comunhão com o nosso Pai Celestial, pergunta-se, coloca aqui o autor da lição, de que espécie de cristão ou de que espécie cristã nós somos, ou que espécie de cristão nós somos? Nós temos que ter essa condição de entrar, né, a sós com Deus em oração, seja onde for, mas entrar a sós com o Pai, e o Pai, quem vê em secreto, nos recompensará, abrindo o coração e sendo totalmente sinceros com o Senhor. Isso também é muito importante para todos nós. Nós estamos aqui na página 49, ainda no alto da página aqui, no ponto 2, a oração cristã. No segundo parágrafo aqui nós vemos: a hipocrisia era a marca dos fariseus e as vãs repetições identificavam os gentios ou pagãos. Versículo 7. Jesus não está proibindo a repetição nas orações, pois ele não só recomendou, como também praticou isso. Em Mateus 26, 44 vemos isso, e também em Lucas 18, de 1 a 8. O que ele condena, o que Jesus condena, na realidade, é essa verbosidade do muito falar. Versículo 7 colocado. Quando se ora, muito falar, né? Esse falatório todo. Dizem-nos muitos santos que, quando nossa oração se aprofunda cada vez mais, precisamos de menos palavras. O Deus, o cristão, não se impressiona com o volume de palavras e o tempo gasto na oração. Não quer dizer que você devorar 30 segundos, que é o correto, ou gastar 3 horas, que seria o correto. O tempo é muito relativo, vai realmente do quanto ali a sós com Deus estamos e ali abrindo o coração com o Pai, e Ele nos ouvindo, e a gente pode realmente ali compartilhar e podemos abrir o coração como falamos, e Ele possa realmente falar ao nosso coração também. Isso não é um tempo determinado e não pelas muitas palavras também, mas realmente pela intensidade dessa comunhão. E isso é o fato importante. Aqui, se Deus sabe do que precisamos antes de orarmos, por que então orar? Verso 8. Os crentes não oram com a intenção de informar a Deus das suas necessidades, mas para mostrar confiança e dependência dele. Realmente, nós podemos colocar ao Pai, penso, o que passa em nosso coração, até porque é um relacionamento pessoal. Falar aquilo que sente, o que está passando, aquilo que você tem dentro de si, não há nada de errado, mas essa oração, na realidade, mostra que nós temos confiança, e essa oração junto ao Pai, a sós com o Pai, mostra que temos confiança e dependência dEle, para que Ele possa realmente atuar. Não que Ele não atue, se nós não mostrarmos confiança, mas na realidade a nossa confiança nele e dependência dele nos faz realmente abrir o coração, e o Pai, que nos atende em secreto, nos recompensará, segundo o texto bíblico, segundo a palavra de Deus. É importante essa comunhão íntima com o Pai em oração, estar a sós com Deus. Isso é importante. No ponto 3, o jejum cristão. Mateus 6, versos 16 e 18. Aqui uma frase importante de John Wesley. Algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando-o além das escrituras e da razão, e outros o têm menosprezado por completo. Então, nem uma coisa nem outra. O jejum tem o seu lugar correto, e o Senhor nos ensinou sobre o jejum. É só meditar aqui no texto. Nós não podemos elevar o jejum ao nível maior do que ele tem, baseado na palavra de Deus, e ao mesmo tempo nós não temos o direito de menosprezar o jejum
seja de forma leve ou mesmo completa, como citou aqui John Wesley. Muitos crentes vivem hoje como se Mateus 6, 16 a 18 tivesse sido arrancado das suas Bíblias, mas não temos nenhuma razão para destacar mais o dar e o orar do que jejuar. São três coisas importantes, todas têm muita importância diante do Senhor, que era o dar, né, o orar e também o jejuar. Não há nada que tenha mais ou menos importância. Os três pontos aqui são fundamentais para uma vida que se chama de cristã. E isso é bem claro. Muito bem, no ponto 1 aqui desse 3, ou divisão 1, quem praticava o jejum? No ponto A, o povo de Israel recebeu a ordem de jejuar uma vez por ano no dia da expiação, Levítico 16, 29 a 31, também no capítulo 23, 26 a 32, e Números também 29 a 30. Depois do cativeiro na Babilônia, passou-se a praticar 4 jejuns para lembrar os dias do exílio, lá em Zacarias 7, 3 a 5, também capítulo 8, versículo 19. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, Lucas 18, 12. Os discípulos de João Batista também jejuavam, Mateus 9, 14 e Lucas 5, 33. Aqui é a continuação na página 50. Ponto E. O próprio Jesus jejuou antes de começar o seu ministério público, em Mateus 4, de 1 a 2. E esse é o exemplo maior. Jesus jejuou. Se ele o fez, assim também nós devemos fazer. A igreja primitiva seguiu o exemplo de Jesus, Atos 13, de 1 a 3, e também no capítulo 14, 23. Ou seja, a igreja primitiva seguiu o mesmo exemplo de Jesus. No ponto, aqui no caso A e F, no G, os apóstolos também jejuavam, 2 Coríntios 6, 5. Nós temos as indicações. Sabemos que os reformadores protestantes jejuavam também. Os cristãos, na época da Reforma, sejam eles protestantes ou separatistas ou outros grupos que se formaram também logo após a Reforma, surgiram outros grupos também, eles tinham o hábito de jejuar, eram comum aos crentes antigos, né? E é importante que nós ainda hoje também possamos praticar o jejum, porque o exemplo maior está em Jesus, o próprio Jesus, para iniciar o seu ministério, ele que fez? Jejuou. Então temos que seguir o exemplo do mestre, ou seja, de Jesus. No ponto 2 aqui, o jejum é um meio ou um fim em si mesmo, coloca aqui o autor da lição. O jejum não obtém um favor automático de Deus. Isso fica claro. Pois, se não for acompanhado de uma conduta correta, e isso é fundamental, sua prática perde o sentido. Isaías 58, 1 até 12. Jeremias 14, também de 11 a 12. Ele não deve chamar as atenções para nós mesmos, e isso é importante também. Jesus colocou isso no texto que nós lemos. Mas expressar nossa humildade diante de Deus, que tudo conhece, orando, jejuando também em secreto, e o Pai recompensará. Mas é em secreto, como a esmola, como a oração e como o jejum também. É em secreto, que a tua mão direita não saiba que a tua esquerda faz. E isso é claro. Isso tem que ser em secreto com o Pai. Não é para a glória do homem, é para a glória de Deus, para a comunhão com o Pai, pelo nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. No ponto 3, que é o jejum, isso é importante. O jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos e de água durante períodos de tempo longos ou curtos, a critério de quem vai jejuar, de acordo com a possibilidade de cada um, sempre com razões específicas ou motivos específicos. Quando o jejum é praticado? Bom, o jejum, segundo textos bíblicos aqui que vamos ver, o jejum sempre foi praticado em ocasiões de grandes decisões, segundo a Crônicas 20, de 1 a 4, em Esdras,
8, de 21 a 23, Esther 4, 16, e em momentos de tristeza, em 1 Samuel 31, 13, é bom que possamos ler também esses textos, passar por eles, Neemias 1, 4, importante também, né? No momento de arrependimento, Neemias 9, de 1 a 2, em Jonas 3, de 5 a 9, e sempre acompanhado de orações, como no Salmo 35, 13. O jejum pode ser individual ou coletivo também, segundo Samuel 12, 22, Juízes 20, 26, e creio que Joel, a abreviatura de Joel 1,14. Deixa eu confirmar aqui, essa abreviatura agora que me falha a memória. Sim, Joel 1,14. E deixa eu ver a outra aqui. Em Jonas mesmo, constei Jonas 3, de 5 a 9. Eu queria ler aqui um texto entre tantos que nós temos aqui, o texto de Salmo 35, no verso 13, um salmo de Davi. Salmo 35, verso 13, é um salmo de Davi, e eu achei interessante para destacar, entre tantos textos aí citados, eu queria destacar pelo menos um. É o Salmo 35, no versículo 13. Salmo 35, versículo 13. Que Davi faz aqui essa colocação aqui no versículo 13 do Salmo 35. Eu vou ler aqui, Salmo 35, verso 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Repetindo, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Diz aqui no caso, é que é sempre acompanhado o jejum com oração. Esse Salmo de Davi, o 35, no verso 13, deixa isso bastante claro para todos nós. E eu queria ler aqui também sobre uma aplicação que está aqui na revista, na página 50, ainda na parte final aqui. Talvez em nossa sociedade afluente, o jejum envolva um sacrifício muito maior do que dar dinheiro. Um comentário de Richard J. Foster. Talvez em nossa sociedade afluente, o jejum envolva um sacrifício muito maior do que o dar dinheiro. Eu acho que às vezes ofertar alguma coisa, ou mesmo orar, seja menos, né? Menos sacrifício para nós. Mas o jejum se tornaria realmente, ou se torna nessa sociedade afluente que temos, né? Se torna algo assim mais sacrificial, ou mais forte. Eu só queria ler uma palavra que o salmista, aqui no Salmo 35, ele colocou, no versículo 13 que eu li. As minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Realmente afligia a minha alma com jejum. O jejum é algo que traz uma incomodação física também, é claro, mas ele é importante. Jejum acompanhado de oração, isso é fundamental. Mas é importante que a gente realmente não esqueça essa prática, porque o dar, o orar e realmente o jejuar são partes importantes de uma vida que se chama de cristã. E a conclusão aqui se coloca ainda na página 50, no final. Devemos concluir essa lição lembrando a todos que o Deus da Bíblia odeia a hipocrisia, pois ele é o Deus da verdade e da realidade. Mantenhamo-nos
conscientes de que estamos sempre na Sua presença e que a nossa dádiva, a nossa oração e o nosso jejum devem ser para agradar a Deus e tão somente a Ele. Para agradar a Deus, tudo isso, e tão somente a Ele. E essa é a lição de hoje. Possamos entender da importância dessas três partes dessa chamada vida cristã: o dar, o contribuir, o dar esmola no sentido bíblico também, essa ajuda necessária a quem precisa, é a oração que é fundamental e também o jejum que também se faz fundamental. Que nós possamos entender a importância dessas três facetas, né, da vida cristã, desses três componentes que fazem a vida cristã ainda mais apaixonante e mais estimulante. Eu creio que isso tudo só contribui para a nossa comunhão, porque o Pai que vê em secreto todas as coisas, especialmente essas coisas que comentamos hoje, em secreto ele publicamente, nesse secreto no particular, com ele publicamente nos recompensará. A sua maneira, do seu modo, no tempo adequado e da maneira certa, Deus assim fará. E isso é importante para todos nós. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma lição. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa tão preciosa lição que tivemos hoje. Obrigado pelos seus ensinos e possamos assim, eu creio que pudemos assim conhecer e compreender um pouco mais a importância de dar, importância de contribuir, de ofertar, de ajudar, a importância da oração também fundamental para a nossa vida e também a importância do jejum, Pai, e tudo isso feito para a sua glória. Que possamos entender realmente a importância dessas partes em nossas vidas e que possamos ser obedientes também, não negligenciando nenhuma dessas partes, não negligenciando nada disso, Pai. Sejamos obedientes também nisso e não negligentes. Muito obrigado por tudo, eu oro pelo nome santo e precioso de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, irmãos.